Olá, são 7h07 e dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Hoje a gente recebe Amazonino Mendes, do PDT. Iniciou a carreira política em 1983 ao ser nomeado prefeito de Manaus pelo então governador Gilberto Mestrinho. Foi senador, 3 vezes prefeito da capital e 3 vezes governador do estado do Amazonas. Nessa entrevista, simultaneamente, estarão comigo jornalistas da Rede Caldeirado de Comunicação. Aruana Brianese, que é diretora de conteúdo dos jornais A Crítica em Manaus Hoje, Robert Lima, editor executivo do jornal A Crítica, Dante Graça, editor executivo do portal A Crítica, e Micaele Servalho, apresentadora do programa Crítica Notícia da rádio A Crítica FM. Sejam todos muito bem-vindos à nossa entrevista. Ótimo dia. Bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia. A nossa entrevista vai ser transmitida aqui pela TV A Crítica, também simultaneamente pelo portal acritica.com, aplicativo A Crítica Play e também pela rádio A Crítica 93.1 FM. E nós estamos recebendo hoje Amazonino Mendes. Seja muito bem-vindo, candidato. Nossa entrevista começa a partir desse momento e terá o tempo de 40 minutos. Olha, para mim é um prazer, sobremodo, estar aqui sendo entrevistado. Um momento tão importante para o nosso estado, nosso povo, nossa gente. E cumprimento a emissora por esse programa tão vital, tão importante para a elucidação da cabeça do eleitor, né? Para o discernimento, ajudar o discernimento. Isso é fundamental para todos nós. Candidato, eu falei ainda há pouco um pouco do seu currículo, que é muito grande, o senhor tem uma grande experiência na vida política e há quem acredite que o senhor formou uma escola de políticos que hoje é predominante aqui no Amazonas. O senhor se vê dessa forma? Tem o seu DNA político nesses demais, inclusive até hoje, adversários seus? Eu me vejo simplesmente como um administrador, né, público. Isso eu reconheço. Eu dediquei minha vida, praticamente minha vida, ao exercício da administração pública. Isso foi fundamental, né? Isso foi que norteou todo o meu comportamento. A ação política foi uma decorrência. Ela não é o lema, ela não é o básico, ela não é o específico da minha vida. Ao reverso, entendo eu que eu fui um agente público, meramente um administrador público. Essa questão política ela é secundária, porque, na verdade, ela é um acessório que segue o principal, né? Qual é o principal? É governar, administrar, produzir, fazer, realizar, melhorar a vida, a qualidade do povo, da população, organizar finanças. É isso que me marcou e o que marcou minha vida. O senhor não acredita hoje que existe o seu DNA político nos até adversários? O DNA político foi Gilberto Mestrinho Medeiros Raposo, que faz 8 anos de morto esse mês. E que me é muito, eu me emociono. Eu talvez nunca tenha chorado tanto na minha vida quando ele se passou, quando ele se foi. Ele foi um homem importantíssimo, além da sua inteligência, que era simples, mas fulgurante, assim como um relâmpago. Ele era paternal, né? E foi um grande orientador, não há dúvida nenhuma. Ele foi o DNA político. A gente vai iniciar a nossa primeira rodada de perguntas com jornalistas da Rede Caldeirado. Vamos à redação do Manaus Hoje com a Aruana Brianese. Bom dia, candidato. O senhor já perdeu e já ganhou muitas eleições. De 82, quando o senhor assumiu a primeira vez a prefeitura de Manaus, até hoje já são aí 30 e tantos anos. Eu gostaria de saber se nessa experiência, o senhor já dá para falar, a essa altura do campeonato, o que dá certo e o que não dá certo na campanha e que se existe um segredo aí do sucesso? Bom, eu acho que a sua pergunta foi um pouco confusa para mim. Por favor, você pode centralizar a pergunta, que eu quero respondê-la com muita precisão. Tá bom. A ideia é que o senhor explique para os nossos telespectadores que lições o senhor tirou das campanhas que o senhor disputou nesses mais de 30 anos aí de vida pública. A campanha política, o que dá certo, o que não dá certo. Eu não entendi. Ela queria saber, ela está questionando o que dá certo e o que não dá certo, em toda a sua experiência, o que o senhor percebeu que acabou não saindo muito bem e o que saiu melhor dentro das campanhas políticas, todas que o senhor participou ao longo desses mais de 30 anos de vida pública. O que dá certo ou não dá certo em campanha política, isso é muito relativo, porque muitas vezes o candidato,
pressupõe que ele está no rumo certo, ele formula uma tese, né, política, e aquilo não tem empatia com a população. A população rechaça. Ele pode até estar certo, ele está convicto de que o que ele está fazendo é muito bom para o povo, mas o povo assim não vê, não traduz, não registra, e de consequência ele se equivoca e termina perdendo a eleição. E se sente injustiçado, se sente enganado, né? No fundo, na verdade, a gente tem que entender que o processo democrático, ele não é ideal, ele não é excepcional, ele não é perfeito, ele não é justo. O processo democrático tem seus defeitos, tem seus equívocos, e o grande político é aquele que percebe isso. Então, ele, de forma inteligente, genial, até eu diria, muitos deles, onde eu não me incluo, obviamente, eles conseguem arrumar isso, de tal sorte que não comprometa nem a ética, quer dizer, não compromete seu pensamento efetivo, e, ao mesmo tempo, ele atende àquela aspiração popular, embora relativamente negativa. Alguns exemplos concretos disso a gente pode ter em algumas campanhas, inclusive nacionais, né? Houve, quando o Lott perdeu para o Jânio, por exemplo, isso faz muito tempo, mas os equívocos eleitorais, quando o povo elege alguém que fez uma bela campanha com o marqueteiro, bela campanha, mas no fundo, aquilo é um péssimo administrador, um incompetente, um incapaz, né? É um inerte, um desqualificado, apenas politiqueiro, né? Isso é muito difícil a população enxergar. Então, muitas vezes, a população acompanha a tese errada, não a tese certa. Isso já aconteceu comigo. Comprar gato por lebre. Eu já perdi. Eu já experimentei isso. E acho que o político, para ser político, ele tem que experimentar esse amargor. Isso faz parte do aprendizado, do ensinamento. Isso é fundamental para o político. A gente continua a nossa rodada de entrevistas com a Micaele Cevalho, que está lá na redação da Rádio A Crítica. Muito bom dia, candidato. Eu vou direto ao seu plano de governo. A gente teve aí no início do ano uma série de mortes dentro de unidades prisionais aqui em Manaus, aqui no Amazonas, e eu vi no seu plano de governo que o senhor fala do combate às drogas, do combate também ao crime organizado. Eu gostaria de saber quais são, assim, de forma mais prática, as ações que o senhor pensa em desenvolver, caso seja eleito, para combater esse crime organizado, que a gente sabe que tem até reflexo, né, de grandes instituições criminosas que agem no Brasil inteiro. Bom, você fala especificamente sobre segurança. Eu acho que hoje é uma das maiores aspirações do povo em todo o país. E aqui no Amazonas, não é só de Manaus, é de cada município que a gente constata com tristeza. O combate, obviamente, ele não será feito de forma ideal em 12 meses. Mas em 12 meses você planeja e organiza. É muito fácil, mas é difícil a aplicação. Mas é fácil a concepção de um projeto, de um plano, de um programa suficientes e capazes de equacionar esse câncer que é nacional, né? Primeiramente, você valoriza o policial. Ele tem que ser valorizado. O policial, ele tem que ser amado pelo povo. Veja bem, não temido pelo povo. Quando o policial é bem pago, quando ele é respeitado, quando o governo trata o policial com a dignidade necessária, né? Dando a ele todos os meios e condições, qualificando-o e dando a ele os equipamentos necessários para a ação, que é uma ação difícil, em onde muitas vezes ele expõe a própria vida. Tanto o policial civil como o policial militar, muito mais ainda o policial militar, porque ele pertence a uma corporação, a uma hierarquia, em que ele tem que ter todos os meios à sua disposição para que, com a sua intrepidez natural, né, de policial, possa fazer a polícia preventiva, a grande policiamento que é o preventivo. Mas tudo isso só não basta, porque, no fundo, você precisa
de um serviço, não é inteligência, é um serviço quase que perfeito de inteligência, de informações detalhadas para antecipar o crime. Você evitar que o crime ocorra exatamente através do serviço de informação. Isso é que o mundo moderno faz. Isso é que foi feito, de certa forma, em Nova York, há muito tempo atrás, com Giuliani. Infelizmente, isso não ocorre no país, no Brasil, nem aqui, porque faltam todos os elementos, os elos dessa corrente estão rompidos. E, para falar daqui, aqui nós temos que começar do zero, porque a situação hoje é extremamente crítica. E o que eu mais lamento, o povo está sofrendo, o povo está sem segurança, mas o policial também. É preciso entender isso. O policial também, ele está afastado do Estado. O Estado não contempla, não respeita o policial. Candidato, ao iniciar a resposta dessa pergunta sobre segurança, o senhor disse que em 15 meses é o período para planejar e organizar. Aqui, historicamente, a gente tem um problema de continuidade. O que um governante faz, nem sempre ou na maioria das vezes não é continuado pelo outro. Quando o senhor fala de planejar e organizar durante os 15 meses, o senhor já fala de uma próxima candidatura no ano que vem? Tem esse tipo de plano? Eu não pensaria assim jamais, porque seria um contraditório, eu estaria em contradição. A meu ver, eu uso até a expressão, acho que é criminoso imaginar você disputar essa eleição com olho, com vista na outra próxima, em outubro do ano que vem. Por quê? Porque a casa está toda desarrumada, o Estado está quebrado, o Estado está desmantelado. Aí você tem que entrar no governo, qualquer um que entre no governo agora, ele tem que entrar com o espírito firmado, decidido para reorganizar, reestruturar, recompor. É incompatível. Ele não pode tentar organizar a casa ao mesmo tempo fazer política. Fazendo política, ele abre concessões. Foi o que arrebentou o Brasil. Arrebentou o Brasil foi exatamente por que quebraram a Petrobras? Concessões políticas. Não é? Essas concessões exatamente quebram qualquer governo, arrebentam qualquer governo. E isso é incompatível. Eu, inclusive, me assusto, porque eu sei, por exemplo, porventura, vencendo a eleição, espero vencer a eleição, assumir e começar a trabalhar imediatamente, um segundo depois, porque não há mais tempo. Porque logo mais, em junho, já se dá a convenção da nova eleição. Né? Daqui a menos de um ano vai se dar a convenção. Aí começa o frisson político. Né? Aí é todo um jogo de troca de interesses que são contumazes, é costume, é hábito, é praticamente inafastável. Isso independe, muitas vezes e quase sempre, da decência ou não do candidato. Isso é uma imposição, é uma espécie de forma de fazer política que o Brasil não se livra nem se livrou. É preciso mudar muito as instituições brasileiras para consertar esse câncer, essa doença. Candidato, só para eu aproveitar esse mote, o senhor fala em reestruturar, reorganizar e que não dá para fazer política. Então, uma eventual gestão nesse momento, ela pode ser impopular? Ela pode tomar medidas que o povo, de repente, pode não gostar numa primeira vista, mas visando organizar a casa? É isso aí. Corre-se esse risco, é um risco calculado, um homem experiente como eu. A gente pode acabar sendo obrigado a tomar medidas que não sejam populares, que não sejam compreensíveis pela população. Ainda há pouco falávamos exatamente isso com relação a erros políticos, né? Que você pensa certo e o povo está entendendo errado. Não é? Isso faz parte do jogo. Agora, quem tem compromisso, como é o meu caso, eu não sou candidato, já fui governador 3 vezes, não sou candidato pela vaidade, não sou candidato para obter bens materiais. Obviamente que não. Não é isso. Estou fora disso. O meu propósito é um só, é arrumar a casa. É o lema, inclusive, da minha campanha. Então, esta é a bandeira. Se eu, nesse decurso de tempo, for
desgostar grupos, pessoas, etc., paciência. Porque se não arrumar a casa, a vaca vai para o brejo com todo mundo. O barco afunda. O servidor, você que é servidor, está me ouvindo aqui, você não vai receber seu salário, é impossível. Você não vai ter... A situação dos hospitais está grave, a situação vai ficar gravíssima. Então, se impõe, e a obrigação é fundamental, nesta eleição suplementar, que você eleja alguém com esse compromisso firme, arrumar a casa. É isso que nós precisamos. Candidato. Você tinha um hospital antes, você tinha um hospital antes que funcionava, você não precisa fazer outro hospital porque você não tem dinheiro, não tira água de Poço Seco, mas você pode fazer aquele hospital voltar a funcionar. Dar de volta o que você tinha. Você não tinha segurança? Vamos dar de volta a segurança para você. Vamos melhorar a qualidade da aula, do estudo, do ensino, da aula, melhorar a situação dos servidores públicos. É recompor, é reconstruir. Aruana Brianese. Eu queria entender um pouco em relação a essa casa desarrumada que o senhor faz referência. O senhor acha que a situação do Amazonas ela é um reflexo integral do que acontece no país ou existiram erros também na gestão estadual? Duas coisas. Nós somos vítimas e vítimas duríssimas. Esta crise nacional nos pegou-se de cheio. Por quê? Porque a nossa receita maior advém do que do Distrito Industrial. O Distrito Industrial está intimamente ligado à capacidade de consumo do país. Nosso distrito é voltado para a substituição de importações. É, portanto, para atender o mercado interno brasileiro. Se esse mercado gripa, nós aqui temos febre. Foi o que aconteceu. São Paulo parou de comprar, o Rio de Janeiro parou de comprar, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Foi o que aconteceu. As fábricas definharam. Hoje, a receita maior do Estado, de ICMS, é do comércio, já não é mais da indústria. A outra crise também existe, provocada por nós, da má gestão. É fácil ver. Hoje nós temos uma falsa folha de pessoal. A nossa folha de pessoal, que está regulada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, já passou aquela fase prudencial, aquele limite prudencial. Mas, independentemente disso, tem uma outra folha disfarçada, que é a dos terceirizados. Isso é uma coisa que veio lá de trás, com as tais OCIPs. Provavelmente, hoje, a folha do Estado esteja em 70%. Isso é assustador. Isso é mais do que crítico. E como se corrigir isso? Isso não é mais candidato? crise, isso é prenúncio de quebradeira. E isso também é pedalada fiscal. Isso também é maquiagem fiscal, é criatividade contábil. Isso são coisas que a gente sabe que estão erradas no Estado. Você tem uma ideia, um orçamento de 15 bilhões, embora estejamos pagando 800 milhões por ano de serviços da dívida, que isso é um absurdo. Nós não tínhamos que estar pagando dívida nenhuma, não havia necessidade disso. 800 milhões dá para você fazer muita coisa. Nós temos um orçamento bom. A população, um pouco mais de 4 milhões de habitantes, para 15 bilhões de orçamento, tem uma coisa errada. Então, existe uma crise instalada no processo administrativo. Isso tem que ser consertado. Será que o nosso sistema, o sistema de arrecadação está correto? O sistema fiscal está correto? Claro que não. Nós demos muito incentivo fiscais graciosos, gratuitos, equivocados, errados, precisam ser revistos. E demos, inclusive, ao arrepio da lei. Nós estamos reclamando dos estados que fizeram isso de forma equivocada, mas nós aqui também fomos irresponsáveis. Foram dados muitos incentivos fiscais a empresas, até sem passar pela Assembleia, né? Sem autorização. Né? Incentivos equivocados, erros terríveis. Então, o Estado tem, sim, culpa nessa crise, e muita culpa. A gente vai à redação agora do Jornal A Crítica com o Gilbert Lima, que tem uma pergunta a fazer. Candidato, o senhor está falando que a folha de pagamento está inflada. Então, para corrigir esse problema, o senhor pensa em demitir, em cortar pessoal na sua gestão?
Antes do Não, senhor não, responder se essa ela pergunta, tá, candidato. Inchada, o problema não é especificamente a demissão. O problema é o seguinte, que antes funcionava, eu deixei a rede pública, a rede de saúde pública, é praticamente o que eu deixei. Que eu fiz, montei, instalei, deixei. E funcionava. Funcionava com os funcionários do Estado. De repente, começaram a contratar e fazer terceirização. E não funciona. Então, temos 2 funcionários para a mesma função, para a mesma atividade. 2, eu estou falando aqui em caráter representativo, né? Pode ser 10 e 10, deve ser 20 e 20, 50 e 50. Isso vai depender da análise que a gente for fazer. Maior do que tudo, superior a tudo, é a necessidade de organizar o Estado. Isso é que deve presidir o sentimento, o comportamento do futuro governador. Candidato, a gente vai para o intervalo agora e na volta a gente continua a nossa série de entrevistas, a rodada com jornalistas da Rede Caldeirada de Comunicação. Você continua com a gente, o intervalo é rapidinho, a gente volta já em um instante só.